que é. Como é bom nós cantarmos a mensagem do Natal como fizemos nessa noite, né? Como é bom nós podermos ler diferentes passagens das Escrituras que demonstram o que é o verdadeiro Natal. O mundo aí fora considera o Natal como sendo um feriado comercial. Nós sabemos disso apenas pelo fato de ligarmos a nossa televisão e vermos diferentes reportagens dizendo sobre o comércio, sobre a venda de presentes para essa data festiva. O mundo aí fora tem considerado o Natal como uma oportunidade de se deliciar de uma ceia especial. E não há nada de errado nisso, à medida que nós entendemos que Natal não tem a ver com isso. Nós podemos desfrutar de um período de viagem, de um período de descanso, nós podemos desfrutar de uma mesa farta, desde que nós tenhamos em mente que Natal não tem a ver com isso. Natal está relacionado à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Semana passada nós falamos aqui sobre um pouquinho da perspectiva do Natal, da ótica de Deus, não da ótica do homem. Para Deus, o Natal é expressão de humilhação, porque o Verbo de Deus, o Filho de Deus, adentrou a história humana, e como nós lemos aqui no início do nosso culto, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi odiado e foi objeto de muita perseguição. Mas a nossa proposta na noite de hoje é olharmos para o Evangelho de Mateus e juntos celebrarmos o Natal da perspectiva do homem. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 1. Nós iremos ler apenas dos versos 18 ao verso 25 do Evangelho de Mateus. Então acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Mateus capítulo 1, dos versos 18 ao 25, que diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Diz o verso 21, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quero convidar mais uma vez você a inclinar a sua cabeça, nós iremos orar. E nesse momento, peço que você ore por mim, ore por você, ore para que o Senhor fale ao seu coração, fale ao coração de cada um de nós aqui nessa noite. Senhor, nós te louvamos, porque não há Natal sem Cristo. E a mensagem que acabamos de cantar, ler, e agora iremos meditar juntos como igreja, do início ao fim, ela
aponta para a realidade do teu Filho amado. E nós te louvamos por isso. Porque como o próprio nome do teu Filho, Jesus, significa, ele veio ao mundo para salvar o homem dos seus próprios pecados. Senhor, muito obrigado, porque a oferta da tua salvação um dia chegou à minha vida e à minha família. E por isso, ó Deus, Cristo nasceu em nossos lares. E podemos, na noite de hoje e ao longo de todo o dia, desfrutar do verdadeiro significado do Natal. Senhor, por favor, seja engrandecido o teu nome. E fala, ó Deus, aos nossos corações. Nós suplicamos a Ti, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Semana passada nós vimos que o Verbo se fez carne. E esse Verbo, que é o unigênito do Pai, adentrou a história humana para ser humilhado, ser desprezado, para ser envergonhado, mas por amor à humanidade ele fez isso. Da perspectiva de Deus, o verdadeiro Natal representa humilhação. Da perspectiva do homem, diz o Evangelho de Mateus capítulo 1, que ele significa esperança, significa oferta de vida eterna, oportunidade de reconciliar o homem perdido ao Pai. Não há Natal sem Jesus Cristo. A própria expressão Jesus, ela significa Jeová é Salvador. Na verdade, a expressão que nós temos retratada aí no Evangelho como Jesus, advém de uma palavrinha chamada Yeshua, que também é traduzida no Antigo Testamento por Josué, que significa Jeová ou Yahvé é Salvador. E como diz o versículo 21 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele veio ao mundo para que o homem pudesse ser salvo dos seus próprios pecados. O Natal para o homem, ele é símbolo, ele é ilustração viva de vida eterna. E por vida eterna nós não devemos entender como uma existência continuada. Vida eterna nós devemos entender como comunhão plena com o Pai, que um dia foi perdida. Por isso, todo homem, todo ser humano, ele continuará existindo, porque a palavra de Deus nos diz isso. Ele é um ser imortal. Por isso que a morte é dura para o indivíduo, porque ele rompe consigo mesmo. Mas ele continuará existindo para todo sempre, seja no céu com Deus, seja no lago de enxofre com Satanás. Por isso, vida eterna não tem a ver com uma existência continuada do ser humano. Vida eterna tem a ver com comunhão plena com Deus, que um dia foi perdido por meio dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O verdadeiro Natal, portanto, quando diz, versículo 21, que Cristo veio ao mundo para salvar o homem do seu pecado, ele significa esperança, novamente de reconciliação com Deus. Porque um dia, quando nossos primeiros pais erraram, toda a raça humana representada neles caíram em pecado e foram destituídos, afastados, separados de Deus. E o versículo 21 diz para nós, portanto, que essa esperança também não deve ser compreendido como nós entendemos esperança. Nós normalmente entendemos esperança como expressão de um sentimento, como expressão de uma expectativa que nós alimentamos no nosso coração. Esperança, à luz do Evangelho de Mateus e à luz de todas as Escrituras,
não tem a ver com expectativa, tem a ver com realidade e certeza. Certeza de que um dia nós iremos viver em comunhão plena com o Pai para todo sempre. E isso só é possível por causa do verdadeiro sentido do Natal. Porque o eterno entrou na história. Porque o Verbo de Deus se fez carne. Porque aquele que estava no trono de glória decidiu livremente, espontaneamente, voluntariamente, habitar entre nós e absorver os efeitos da queda humana sobre si. Por isso, o nosso Natal é diferente do Natal que o mundo ensina, prega e propaga. Mas o versículo 23 também diz algo muito interessante a respeito do nosso Natal. O Natal da perspectiva do homem, o verdadeiro Natal que as Escrituras nos ensinam, diz que Deus, depois de mais ou menos 430 anos de silêncio, que é o tempo que existia entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, Deus decidiu se relacionar com o homem, não mais por meio de profetas, por meio de sonhos, visões ou qualquer outro instrumento. Deus decidiu se revelar ao homem por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, há um contraste muito grande entre o silêncio que a humanidade, inclusive o povo de Israel, experimentou de 430 anos mais ou menos, agora para a realidade de uma presença de Deus entre os homens. Por isso, o título que Jesus leva sobre si é o de Emanuel. Se o povo experimentava o silêncio de Deus, agora o povo iria experimentar a presença real de Deus entre eles. O Emanuel, o Deus conosco. O Deus que se fez carne e, como João capítulo 1 nos ensina, habitou entre nós. O Deus onipotente e singular que criou todas as coisas, decidiu se fazer homem por amor à sua criatura, por amor à sua criação, por amor à raça humana. Esse Emanuel, ele experimentou sobre si todos os desprazeres. A carta aos Hebreus diz que ele foi, por exemplo, tentado em todas as áreas, mas sem pecado. Por isso, quando nós olhamos a carta aos Hebreus, no capítulo 7, e em muitas outras passagens, o que o autor nos revela é que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, ele experimentou todas as nossas lutas. E ele decidiu estar presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28 nos afirma essa realidade. O verdadeiro sentido do Natal é que o Deus que nos ama agora está também ao nosso lado de uma forma singular, na pessoa do seu Filho. Por isso, se nós experimentamos momentos de alegria, temos com quem compartilhar as nossas vitórias e as nossas alegrias. Mas se nós também enfrentarmos momentos de dificuldades e desprazeres, lembremos cada um de nós que o nosso Deus, ele está conosco. Que o nosso Deus também experimentou ódio, frustração, perseguição e todos os outros tipos de sentimento que o ser humano possa experimentar. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Quando nós adentramos no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, e nós lemos parte dele aqui na nossa leitura bíblica alternada, e nós cantamos também por meio de algumas canções, nós nos deparamos sobre dois personagens e duas atitudes que o homem pode ter nesse Natal. Quando nós entramos no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, diz então nos versos iniciais que alguns magos, não são 3,
muito menos reis, irmãos. São alguns magos do Oriente, os magos do Oriente, ok? Precisamos corrigir um pouquinho, às vezes, a nossa percepção da herança católica que nós recebemos da tradição, ok? Se você for lá no versículo 1 e 2 do Evangelho de Mateus, capítulo 2, você vai ver que são uns magos do Oriente, não 3, muito menos reis. Vemos que esses magos, eles se dirigem de uma distância geográfica muito grande, provavelmente da antiga Pérsia, até Jerusalém, até Belém, para ir ter o encontro com o Salvador deles, Jesus, o Emanuel. Mas também no capítulo 2, nós vamos perceber um outro indivíduo chamado Herodes. E Herodes canaliza para o Senhor Jesus todo o seu ódio, como expressão e fruto da sua ambição, de não querer dividir o seu trono com mais ninguém. E aí nós percebemos como o verdadeiro Natal pode ser experimentado de duas formas distintas. Pelos magos, nós vemos eles experimentando o nascimento de Jesus com receptividade, com amor, com apreço. Mas vemos também que Herodes experimenta um Natal caracterizado por ódio, por desprezo, por hostilidade, por indiferença. O mundo considera o Natal como algo verdadeiramente desprezível no sentido bíblico, que nada tem a ver com Cristo Jesus, que nada tem a ver com o Salvador de suas vidas. Nós já falamos, o mundo prega o Natal, e você provavelmente recebeu esse ano alguns cartões de Natal, ou WhatsApps de Natal, ou recados de Facebook de Natal, cartão eletrônico de Natal, cujo desejo era de paz, de alegria, de prosperidade, mas que nada tem a ver com o nascimento de Jesus em sua vida, com sucesso, mas não com Jesus. Herodes teve essa postura, os magos não. E sabe qual foi a grande ironia em tudo isso? Que o povo de Deus, chamado Israel, que deveria receber com cuidado, amor e apreço o Filho de Deus, o rejeitou. E aquele povo, que diante dos judeus se chamavam gentios, como era o caso dos magos, vieram quilômetros de distância para ter um encontro com o Messias. Um verdadeiro Natal, ele experimenta na pessoa de Cristo devoção. Foi isso que caracterizou a atitude daqueles magos. O verdadeiro Natal, segundo as Escrituras nos ensinam, é caracterizado por reconhecimento e gratidão. Aqueles magos ofereceram presentes, e presentes nobres, ao Filho de Deus, inclusive ouro. O verdadeiro Natal é representado por aqueles magos do Oriente como expressão de adoração. Diz então o capítulo 2 do Evangelho de Mateus que eles se prostraram. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você aqui nessa noite é: como tem sido o seu Natal? Talvez Cristo já tenha nascido no seu coração e você já experimenta do verdadeiro Natal. Mas ainda é possível
que você não desfrute de tudo aquilo que o Natal oferece a você e a sua família como benefício. E para que você experimente dos verdadeiros benefícios do Natal, você precisa ter as atitudes que aqueles magos tiveram, de devoção, de adoração, de submissão, de reconhecimento, de gratidão. E se você está aqui nessa noite, ou você pode vir a me ouvir pela internet, por uma gravação dessa mensagem, e ainda não recebeu Cristo no seu coração, então você precisa deixar que Ele nasça em sua vida e em sua família. Eu quero convidar você nesse momento a inclinar mais uma vez a sua cabeça. E nós vamos orar uma vez mais. Mas antes de orar, eu gostaria de desafiar você que aí no silêncio do seu lugar, de uma forma pessoal com Deus, você demonstre a Ele as atitudes que aqueles magos que vieram de longe para ter o encontro com o Filho de Deus tiveram. Coloque diante do seu Deus a sua gratidão pela vida eterna que Ele te concedeu em Cristo Jesus. Coloque diante desse Deus maravilhoso os verdadeiros benefícios que o Natal lhe oferece em Cristo Jesus, que é muito superior à paz que o mundo oferece, à prosperidade que o mundo oferece, ao sucesso, à saúde e a tantas outras coisas boas que nós desejamos e que até são legítimas, mas que nada tem a ver com o verdadeiro sentido do Natal. Faça isso nesse instante. Senhor, nós queremos te louvar e te adorar, ó Deus, como aqueles magos um dia fizeram, ao encontrarem na casa o menino Jesus, juntamente com Maria e José. Senhor, nós queremos, como eles um dia falaram diante de Herodes, onde está o rei dos judeus? Dizer-te na noite de hoje que o Senhor é o nosso rei, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, que como já lemos aqui e cantamos na noite de hoje, nasceu na cidade de Belém Cristo Jesus, o Salvador e Senhor, aquele que haveria de tirar o pecado do mundo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor decidiu nos amar, enviando o teu Filho a esse mundo, para que ele experimentasse toda a dor, todo o sofrimento, vergonha, desprezo, indiferença, por amor a cada um de nós. Nós queremos expressar diante de Ti a nossa gratidão e dizer-te, ó Deus, que nós somos totalmente dependentes de Ti. E que para nós hoje, como igreja, é um grande prazer podermos louvar e adorar ao Teu nome, celebrando na noite de hoje, mais uma vez, o verdadeiro Natal. Pai, permita, Senhor, que em nossas famílias, na família da Tua igreja, todos possamos experimentar dos benefícios que o verdadeiro Natal nos oferece em Cristo Jesus. Que todos esses desejos que o mundo nos oferece, ó Deus, e nos sugere, sejam experimentados, ó Deus, também em nossas famílias e em nossas vidas. Mas que muito mais do que esses benefícios que o mundo nos oferece, a Tua salvação, a paz que excede todo o entendimento, a comunhão plena com o Pai,
seja uma característica, seja uma verdade, uma realidade em nossas vidas. Senhor, por favor, que em nossas vidas e em nossa igreja sempre tenhamos essa certeza de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, reconhecendo a obra do Teu Filho amado por cada um de nós. Amém. Amém. Nós iremos continuar louvando a esse bendito Deus, e eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, e ao Ministério de Louvor a se colocar aqui à frente, para nós continuarmos louvando a Ele nesse instante.